Conseguiu? Voltou rápido a energia? Pior que eu não sei, eu fui lá pra casa do Paulo e da Cida. Na hora que a gente voltou, eu já tava aqui já. Ah, pelo menos pior. É, beleza. Rodou aqui. E ele trouxe esses carinhas pra mim aqui, né? Sim. Eu tenho essa interface aqui, blá blá blá, e eu só disponibilizei esses caras dessa forma aqui, beleza? E Deixa eu te aí, perguntar a relação do vídeo, quando você colocou aquele is deleted, eu criei o is completed, tipo, você vai mostrar que foi finalizado e foi deletado em alguma data específica? Eu não ah, entendi pelo vídeo. Ali em cima nas interfaces, que você tinha os itens lá. sim, eu vou usar esses caras aqui como completo, como deletado. É que depois, Então, mas. futuramente, eu vou mostrar como que a gente faz pra deletar um cara e não deletar ele, sabe? É, tipo, você tiraria Vou ele criar da uma tabela, lixeira. mas ele ficaria com. É, Ele fica na tabela, mas com uma data deletado. E aí eu hum, faço tipo uma lixeira se eu quiser restaurar ele como e se, tal. como se ele tivesse perdido relevo, tipo assim dizendo. Ele ficaria com Sim. uma cor mais fraca. Entendi. É que eu lembro que você tinha Ah, criado, mas você não especificou explicamente por que você criou. mas eu vou fazer isso no futuro ainda. Entendi. Não, sim, só pra confirmar isso. Tá bom. Tirar essa da. Então, tá claro pra você é, como que eu. Por exemplo. Deixa eu. O retorno que você tá vendo dos itens que você colocou na tabela? Você colocou ali o to do ID, Tyron, Aham. é isso? Pera Não, aí, isso eu deixa eu. entendi de onde você tirou. Deixa eu mostrar pra você aqui. Eu vi, você já estava com dificuldade no map, filter e etc, né? Por exemplo, imagina que eu tenho um array aqui, ar igual a um 2 e 3. Se eu der um console.log ar aqui, tá dando pra ver? Uhum. Estudando pra- Eu salvar e eu abrir o terminal aqui. Então, node index.js. Olha lá, tenho um 2 3, certo? Eu só criei Uhum. um array e dei um console log nele. É, imagina que eu quero, em vez de apresentar dessa forma aqui, eu quero colocar que eles fiquem dessa forma aqui, ó. É, um, dois e três, separado por tracinho. Como que eu faço isso? Eu tenho que mapear ele. Então, eu vou criar uma nova variável aqui chamada arMapped, igual vai ser ar.map. E aí aqui eu declaro o que ele vai fazer com cada item. Então, para cada item dele, ele vai fazer item. E aí aqui ele retorna o que eu quero fazer com o item. Então, para cada item, ele vai fazer retornar item. No caso aqui, eu só retornei o mesmo item. Eu vou rodar aqui de novo, ó, ele vai dar a mesma coisa. Só que eu não quero que ele retorne assim. Eu quero que ele retorne uh, item mais espaço flechinha. Então, eu vou rodar. Opa. Mas aí eu tenho que mandar imprimir esse cara aqui, né? Olha lá. É... ah, Então, para cada item, ele transformou cada item aqui, tá vendo? Ele colocou outra senha depois do item. É. Então, basicamente, o map é para eu mutar cada dado desse aqui, entendeu? Para uma forma que eu quero. No caso, quando a gente está fazendo lá no React, a gente quer que seja algo assim, né? Tipo P e. Opa, deixa eu colocar aqui a crase. Para você fazer interpolação é a crase. Aí você coloca cifrão e item. E aí, ó, se eu rodar isso aqui, ó, ele vai colocar lá, para cada item, ó, é um parágrafo com valor 1, parágrafo com valor 2, parágrafo com valor 3. Beleza? Então o map serve para isso. Para eu alterar os caras como eles estão e exibir de uma forma diferente. Então lá no React a gente vai usar dessa forma aqui, basicamente. No geral a gente vai ter uma lista de coisas e a gente vai mapear pro jeito que a gente quer visualizar isso. Beleza? Quando tem vários itens. Eu deixei É, aberto na colinha hoje lá de todos os exercícios. Deixa eu falar o concat, filter, o join. isso, Deixei. isso mesmo.
É esses caras aí. Então, é esses caras aí que você tem que usar pra colar. Sim, eu deixei. Lembrei que fiz o exercício e eu abri pra usar. Uhum. Aqui sim, é só memória que falhou mesmo. É, tranquilo. Mas daí tem esse, tem o join, né? E Mas o que tem a gente o vai usar mesmo vai ser esse e filter. filter aqui. Então, const filter add ar. Tem o Vai ser push, pop. ar.filter. Imagine que eu quero pegar só os ímpares. Eu vou colocar tem mod 2 é diferente de zero. Aí eu vou colocar aqui para logar, rodar. Ele vai me dar só os ímpares. Se eu quiser só os par, eu coloco igual a zero. Beleza? Então filter para filtrar o array, map para alterar ele, Uhum, e é isso que a gente precisa. Beleza. Deixa aqui. Então beleza. Então aqui, ó, aqui ficou claro, né? O primeiro ciclo é esse cara aqui. Esse cara aqui inicia a aplicação. O que ele vai fazer? Ele vai dar um get to do's aqui, que é essa função aqui. E o que essa função faz? Ela pega dá um get lá no back-end, pega o API to do, e aí eu verifico o status dela é 200, e se for 200 eu chamo essa função aqui, que define essa variável aqui, definindo todos os resultados que eu tenho lá, aquela listagem, na variável response.data. E aí ele vai definir essa variável aqui com esse valor. E essa variável aqui eu consigo usar em qualquer lugar. É um hook ela. Então, basicamente ela tem um lugar que define os dados e um lugar que quer dizer, um lugar que é definido os dados, essa é a variável que eu uso para exibir, e essa daqui eu uso para definir o valor dela. E aqui eu coloco o tipo dela, né? Então, lembra que eu retorno quando. Deixa eu abrir isso, Sony. Ah, aqui, ó. Quando eu dou um get aqui, ele traz uma lista desse item com essa cara aqui, né? E essa cara. E essa. Oh, caramba. acho que se me fechar e abrir de novo aparece Ele isso. atualizou, é. Tá, aqui. E aí, toda vez que eu dou um get ali, ele traz esse cara aqui, que é um array desse objeto aqui. E esse objeto aqui tem essa cara aqui. Aí eu falo pra ele que o estado dele vai ser desse tipo aqui, que é um i2do, que esse é um cara i2do, só que um array. Então vai ser uma lista com vários itens desse, beleza? E aí toda vez que eu der o map aqui ou qualquer coisa, tem um map aqui, ó, to-dos map, to-do, Uhum, daí eu pego cada item desse e ele entende qual que é o tipo. Beleza. Vou fazer o delete aqui rapidão. Então, basicamente, sempre começa, tipo, front-end, eu gosto de começar sempre pela visualização. Então, eu não começo criando função do nada. Tipo, dou um propósito para ela antes. Por exemplo, cadê? Aqui, eu tenho os carinhas aqui e eu quero colocar um botão do lado dele aqui. Olha lá, eu coloquei um botão aqui, ó. Eu vou colocar aqui deletar. Olha lá. Então toda vez que eu clicar em deletar aqui, eu quero deletar alguém. Então basicamente é uhum, isso. Primeiro eu criei algo que o usuário possa criar uma ação, porque vai ser a partir da ação do usuário que eu vou fazer alguma coisa, né? Então, a partir do meu clique, ele vai fazer alguma coisa. Olhando aqui a API de delete aqui, ó, o que eu preciso passar? O ID, né? É só o ID que sim. eu passo, eu não passo mais nada. Então, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, ó. Primeiro deixa eu arrumar isso aqui. Aí, beleza. É... Deixa eu só apagar essa div aqui. Aí. Tá feioso mesmo, mas o foco agora não é estilo, é funcionalidade. Aí aqui no botão, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um clique quando eu clicar no botão. O que eu vou fazer? Eu vou chamar uma arm function aqui. E aí eu vou
chamar um método, que sei lá, delete to do. E eu tenho que passar um ID. Qual que é o ID? No momento aqui do cara que eu cliquei, vai ser todo.id, certo? Sim. Beleza? Aí, então, eu chamei esse método, mas eu não criei ele ainda. Daí o que eu vou fazer? Eu vou criar um método que aceita um ID como parâmetro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, const delete to do, vai ser igual, abre aqui e aqui. E eu vou passar um parâmetro aqui chamado ID. E ele é do tipo number. Ó. Você pode colocar N aqui e ele vai aceitar qualquer tipo, tá? Mas no geral você Uhum. coloca o tipo que você sabe que é. Você está passando o ID aqui, do tipo number, você aceita aqui do tipo number. Esse nome aqui não precisa ser o mesmo nome que está aqui, tá? Aqui ele está passando um valor, aqui podia ser, sei lá, capivara. Ele vai passar o valor e colocar aqui nessa variável, tá? Mas é ID, então vamos usar ID. E só para testar, vamos dar um console log aqui, ó, ID. Então toda vez que eu clicar em delete to do, ele vai passar ID. Por que eu não passo direto a função aqui, ó? Porque se eu fizer isso, na hora que carrega a página, ele executa isso. E eu não quero isso, eu quero Uhum. executar quando eu clicar no botão. Então por isso que eu preciso do Marron Function. Beleza? É... Deixa eu pegar aqui e aqui, ó. Então eu vou abrir o terminal aqui. Console. Beleza. Ó, eu vou clicar em deletar, ó. Ele tá dando lá o 3, 4, 5, ó. Se eu deletar aqui 14, ó, tá vendo? Então eu tenho o ID do Uhum. cara que eu quero deletar, certo? O teu aparece esse erro aqui, esse warning aqui, né? O que ele está falando? Toda vez que eu tiver uma listagem, eu preciso dar uma key para o React se achar aqui. Então, eu sei que cada item dele é um ID único, né? Então, eu vou colocar aqui igual a todo.id. Beleza? Ó, aí, na hora que eu for no front aqui e atualizar, ele já não aparece mais aquele erro. Hum. Ele só está pedindo uma key. Mas, tipo, imagine que você não faça ideia por que ele está reclamando daquilo. Ó, olha lá. Each child in a list should have a unique key prop. Ou seja, isso aqui é uma lista, né? To-dos. É uma lista de I-to-do, né? Então, você procura onde você tem a lista e tenta arrumar. Se você clicar aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Quando você está no erro aqui, ó, se você clicar aqui, ó, app tstx34, ó, ele fala para você onde que está mais ou menos o erro. Então tá aqui. Aí você imagina que é uma lista e blá blá blá. Mas imagina que é um negócio absurdo. Você procura isso aqui no Google. Se você pesquisar isso aqui no Google, no geral, entra no Stack Overflow. Aí aqui, ó. É um problema comum, todos os itens de uma lista renderizada devem conter uma propriedade chamada key, e ela deve ser única. Ou seja, não pode ter outra key igual. Eu vi no seu código, você colocou ali o key planeta lista, mas é provável que não seja única. Então, o código do cara aqui, ó, ele tem, cadê? Key aqui, ó, planetas lista, mas o planeta listas dele não é um item único. Aí o que você pode fazer? Você pode criar na hora que você está fazendo o map, você consegue ter o item e um index. Que daí seria só tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? E o próprio React vai fazer isso para você. Mas a gente pode usar o ID do cara porque a gente sabe que é único. A gente tem garantia que é único. Beleza? Então daí você coloca aqui key igual todo.id. Beleza. Deixa eu colocar assim. Abrir aqui e aqui. Acho que dá pra ver. Beleza, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o backend nesse endpoint aqui com o delete, passando o ID na URL. Certo? Então, beleza. Correto. Vou fazer o quê? Então, eu vou colocar const response igual a axios.get e eu vou colocar aqui api barra todo. Você pode colocar o mais aqui, colocar o ID, ou Uhum. você pode interpolar. Você coloca crase, você coloca crase e aí você coloca barra aqui e aí você coloca cifrão, chaves, ID. Beleza? Eu acho mais elegante dessa forma, assim, mas. Né? Tá. É uma requisição para o back-end, uma requisição que estou fazendo para outro serviço. Então ela é assíncrona e eu quero esperar o resultado dela. Eu não quero só mandar e tipo, pronto, encerra aqui.
Eu tenho que esperar. Então, se ela tiver um delay, vai demorar um pouquinho, eu quero que espere. Então, a gente usa o comando await. Só que esse cara implica que a função tem que ter o async, que é uma função assíncrona. Aí você pode clicar aqui e clicar aqui, ó, add async modifier to contain function, ou você coloca aqui na mão. Mas no geral, você pode aceitar isso aqui, ó, e ele vai colocar o async aqui. É a mesma coisa que tinha nessa aqui. Beleza, aqui tá vermelho porque ele tá falando que eu nunca usei esse valor. Então o que a gente vai fazer? If response.status igual, opa, aqui, igual a 200. Eu acho que é 200 que a gente criou quando deleta sucesso, né? Sim, é 200. 3. 200. Se for 200, o que eu vou fazer? Atualizar a listagem. Beleza? Vou deixar um to do aqui. Essa é a Também se próxima der coisa que eu vou. atualizar. Isso, Ah, atualizar a listagem, você tá deletando um item pra você. Isso, É vai isso ser que a você tá falando? próxima coisa que eu vou fazer aqui. Beleza, então vou atualizar aqui e vou clicar, ó. Eu posso ver as requisições que eu faço no back-end aqui, ó. Então, limpar tudo aqui, clique em Network. E eu vou clicar aqui, ó. Delete. Olha lá, ele mandou um HTTP localhost. O que aconteceu? Ele mandou um get aqui, ó. Olha o que retornou pra mim. Ele retornou o item pra mim. O que eu tenho que mandar em vez de get pra deletar? Delete, delete. Delete, né? Então, eu mandei errado. Beleza. Então, abre aqui, deletar. Olha lá, ó. Agora ele mandou um delete, ó. E retornou 200, ok, ó. Ele retorna o ID dele. Deu 200 e deu ok. Então quer dizer que ele deletou o meu dado, né? Só que ele não saiu daqui, ele tá aqui, ó, 14, ó. Se eu clicar no 13, ó, também, ó. O que acontece se eu clicar no 14 e no 13 de novo? Olha lá, ó. Vai vir erro, ó. É porque não Bad existe mais. request, porque esse ID não existe mais. Então, beleza. Então, quando eu deletar, eu tenho que ser responsável por atualizar a lista. A gente já tem um método que atualiza a lista, né? Que é esse cara aqui. Então é só vir aqui, colocar um await, porque ele é assíncrono, e dar um get to dos. E automaticamente ele vai bater aqui, vai ver se o status é 200 e vai setar a nossa listagem com a nova lista. O React, quando a gente faz isso, ele seta essa variável, ele sabe que ele tem que atualizar o DOM aqui, o nome disso aqui é DOM. Ele sabe que ele tem que atualizar essa tela aqui e ele só vai atualizar os caras que foram alterados. Então ele faz essa comparação, para não deixar pesado, ele altera só quem foi alterado. Beleza? Então eu vou testar de novo, vou atualizar, vou deletar o 12. Olha lá, ó. Vou deletar o 13. Beleza? Ok. Aqui, ó, eu consigo simular a velocidade da minha internet aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Slow 3G. Ó, eu vou clicar aqui, ó, deletar. Olha o que acontece. Então É o ele tempo demorou para necessário. carregar e aí processar tudo e blá blá blá. Beleza. Depois a gente vai fazer tela de loading, essas paradas assim. Enquanto estiver acontecendo esse processamento. Hoje a nossa internet é rápida, né? Ó, você clica, pá, pula e pronto. E o negócio está na minha máquina aqui, né? Mas no geral, um servidor não vai estar necessariamente na mesma máquina, no mesmo lugar que você, né? Tipo, vai estar em outro país ou qualquer outra coisa. Tanto que aqui, ó, tá demorando 10 milissegundos, 20 milissegundos. Se a gente abrir o Google aqui, ó, F12, e vir aqui em Network, ó, aqui. Cadê? Aqui, ó, tem coisa que demora 417 milissegundos, ó. Tem coisa que é muito rápida mesmo. Mas, por exemplo, se eu abrir sei lá, o Gmail, ó, tem coisa que demora um tempo gigantesco, ó. Se eu ordenar aqui por tempo, ó, olha isso, tem coisa que demora 2 segundos, ó. Beleza? Então, às vezes é interessante ter uma tela de load, assim como o Gmail tem aqui, ó. Essa aqui é uma tela de load. Aquilo que apareceu, ó, esse aqui é um carregando, ó, tela de load, ó. Hum. Enfim. Essa tela de hoje é só pra você fazer o processo das outras partes, tipo, não ficar muito pesado? Só pra- Na real é para impedir que o usuário fique clicando em coisa que não está pronta ainda. Entendi. Imagina que ele precisa. Tem um processo gigantesco ali. Ele tem que te autenticar, abrir um negócio e ele vai fazendo tudo de forma assíncrona. Então ele vai buscar os e-mails, ele vai buscar o teu tema, ele vai buscar
é, sei lá, os usuários que você tem ali, os teus contatos, os negócios, e ele vai fazendo cada isso é uma requisição que ele faz. Se ele fizesse tudo de uma vez, aí ia demorar horrores, horrores mesmo. E você não ia ter nada na tela, então ele vai carregando o que você precisa e fala, tipo, para você conseguir abrir um e-mail, eu preciso saber teu nome e aparecer todas as opções de menu que você configurou aqui. Aí depois se fizer isso, eu tiro o load, entendeu? Mas senão vai Uhum. aparecer metade lá do e-mail lá, metade das informações, uma imagem quebrada, porque a imagem não carregou ainda. A tela de load é para deixar mais bonito dessa forma também. E você não sair clicando em coisa que não carregou ainda. Você como usuário, digo. Então beleza. Fiz o delete. Agora a gente vai criar o de adicionar, né? Então, como que. O que que. Pensando em tela, o que que eu preciso aqui para adicionar um campo novo? Adicionar um item. Um lugar para dar um input, para O colocar o que input. precisa disso. Exatamente, o input. Então, antes do to do map aqui, eu vou colocar aqui, ó. Input, bem secão aqui. Ó. Olha lá, input. Beleza? Uhum. E do lado dele eu vou colocar um botão. Botão. Eu vou colocar um maisinho aqui, ó. Então toda vez que eu clicar no maisinho, eu adiciono o que tiver aqui, ó. Cliquei no maisinho, adiciona o que tiver aqui e atualiza a lista, tá? Então beleza. Coloquei o botão, coloquei o input. Tá. Agora, É, quando você fala para atualizar a lista, é pegar a lista ali, o a get lista de to novo. user. Exatamente. Exatamente. Porque quem que domina, o que sabe o que está acontecendo no back-end, é, quem que domina a informação é o back-end, não é o front-end. O front-end Uhum. só dá, tipo, quero deletar, quero adicionar, blá blá. Mas quem tem o domínio da informação, porque imagina que a gente tá nós dois acessando a mesma tela. Você deletou um cara aí. E aí eu vou deletar o mesmo cara aqui. Ele vai dar erro pra mim, né? Mas aí eu quero buscar uma tela atualizada sempre. Então qualquer operação que eu fizer, atualiza a tela. Com a Mas é que informação tá, que vem do back. vamos dizer que nós dois estamos utilizando, mas se você não dá para recarregar, não tem como a informação atualizar automaticamente. Tem, tipo, eu mudei Tem. aqui na minha tela. É, tipo, Aham. pode dar um prompt na sua falando que tem uma atualização, mas como você tá utilizando, ele não vai atualizar sozinho, né? Tipo, não Tem. seria um erro se ele Tem. atualizar essa Tem sozinho? como a gente fazer isso. Sabe onde que tem isso? Hum. Aqui, ó. Em chat. A gente usa o WebSocket para isso. Aqui eu acho que não dá para abrir. Mas basicamente é um negócio, é uma conexão que ele fica com o back-end e fica aberto. Então eu abri o chat, ele está aberto com o back-end. Qualquer evento que tiver lá, tipo, recebi mensagem, ele vai notificar eu aqui. Então ele fica aberto com o back-end, uma conexão Ah, entendi. chamada WebSocket. Aqui, ó. É uma tecnologia. Ah, e aí ele fica mandando esses comandos, essas coisas, e eu fico aqui no front assistindo. Ah, chegou uma notificação. Ah, alguém deletou alguma coisa. Vou ter que chamar outra API aqui para atualizar os dados. Ou ele já traz os dados para você também. Enfim, mas sim, nesse caso aqui, se eu deletar aqui e você não atualizar a página, não tem como você saber. Mas beleza. Mais para frente a gente vai fazer um sistema mais robusto e a gente faz esse tipo de coisa, tá? Uhum. Mas de qualquer forma, é bom, né, eu chegar e atualizar a página aqui e tá com os dados certinho. Ou eu adicionar, ou eu deletar e tá com os dados, tipo, os novos dados, porque eu alterei o banco, então eu quero ter o resultado que o banco me deu. Ah, imagina que eu tenho que criar o teste aqui, tem que ser único esse nome aqui. Você criou um teste 3 e aí você mandou. Aí eu vou criar aqui meu teste 3. Vai ter que retornar um erro para mim, falar, tipo, esse cara já existe, beleza? Mas isso é uma forma de validar. Beleza, então eu quero digitar aqui e quero adicionar aqui, né? Então, beleza. Primeira coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai criar um state chamando. é, Deixa eu ver, deixa eu pensar. New input. E eu vou colocar aqui um set new input igual a use state e vai ser uma string vazia, beleza? E aí, aqui no input, eu consigo colocar aqui, ó, o value. Opa, tem que ser no jeito React aqui, ó, com chaves. New input. Então, o cara que tiver aqui definido vai ser o value desse input. Por exemplo, se eu iniciar ele aqui com teste, salvar, ó lá, ó.
ele começa ele com teste, ó. Beleza? Eu não consigo alterar ele, porque eu não coloquei uma função para alterar ele. Beleza? Beleza. Ok. Então, o value disso aqui está guardado nesse state new input aqui. Beleza? Quando eu Ok. clicar aqui, ó, eu vou. Quando eu clicar no botão, eu quero mandar o valor desse cara pro back-end para ele adicionar. Antes de Quando você, fazer. Oi? quando você vai adicionar o item, você precisa colocar, tipo, response, data e o item que ele precisa ser adicionado? Tipo, a descrição ou é uma coisa Sim. específica? Então, no caso, nesse caso aqui, eu vou colocar só o título e vou colocar a descrição igual. Mas daí a gente coloca Ah, mais inputs. Mais inputs. aí você precisaria de um input para cada item, assim dizer. Isso. Tem como você criar um input para um objeto. Aí Tipo, adicionaria várias linhas diferentes. exato, você teria um objeto chamado do aqui, você teria vários dele e você colocaria para ele atualizar cada um em cada um. Existem bibliotecas de form, que é formulário isso, né? Aqui, ó. Que basicamente ele consegue se achar ali, daí. Deixa eu colocar React Hook Form. São bibliotecas isso que elas fazem para você não ficar fazendo a mesma coisa aqui para campo a campo. Mas Hum, basicamente ele faz isso. Quer ver? Aqui, ó. É um tipo form e aí ele tem label e input aqui, ó. Ele só coloca o name aqui. E aí ele vai entender isso, porque daí ele tem esse onSubmit aqui, ó. Quando você clicar para submeter, ele vai chamar essa função aqui chamada onSubmit. Aqui ele vai dar um alerta com todos os dados, quer ver? Aqui ele cria os caras para ele tratar ele. Aham. Quem que ele altera? Olha lá. Quando ele clicar em submit, clica. Olha lá. Aí ele vai mostrar lá o first name, Bill, last name, Lu. Que é o formato que a gente precisa para mandar para o back-end, né? A gente precisa de um JSON mandar, né? Mas antes eu vou criar hardcode isso com os outros dados ali e aí depois a gente faz um negócio mais sofisticado. Beleza? ok. Beleza. Primeiro eu vou criar só o nome, o title dele ali, né? Que é esse cara aqui. Aí description eu vou deixar igual e esses outros aqui o back-end se vira. Ah, beleza. Então, aí o que que eu preciso fazer também? Eu definir qual que é o valor dele, só que eu preciso alterar esse cara. Se eu clicar aqui e tentar alterar, ó, eu tô clicando aqui, ele não faz nada. Apagar, ele nada, ele não deixa. Porque ele diz que o valor dele é esse. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um change aqui, opa, igual. Aqui eu vou precisar fazer um trocinho diferente. No geral a gente faz um arrow function e chama algo, certo? Vou colocar aqui, ó, console log. Cliquei no input. Vou diminuir aqui, porque a gente não precisa de um negócio desse tamanho. Deixar o console. Aqui e aqui. Ó, vou atualizar e vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Cliquei no input, ó. Eu estou digitando no input, ó. Mas ele não está fazendo nada. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o valor disso, né? Para pegar o valor disso, eu tenho que passar um cara aqui chamado event, ó. Opa. E eu vou dar o console log nesse event para você ver o que que tem nele. Ele é um objeto. Olha lá, olha lá, que tem um monte de coisa. Ele é o evento do input. Eu consigo controlar aquele input ali a partir dessas funções. O que que eu preciso? Eu preciso do event daqui, que é esse cara aqui, ponto .target, ponto .value, ó. Aqui está o cara que eu digitei, ó. Então vai ser event, ponto .target, ponto .value. E daí se eu atualizar aqui, ó, e digitar, ó, olha lá, ó, testes. Eu coloquei um A aqui, ó. A. Só que no momento que eu faço isso, eu estou falando qual que vai ser o meu novo valor, né? E daí eu vou ter que alterar ele, eu tenho que alterar esse cara aqui. Como que eu altero ele? Em vez de um console log aqui, eu vou chamar set. Opa, eu dei dois nomes estranhos aqui. É set new input só. Set new input com esse valor, que vai ser o novo valor. Então, ele vai começar aqui ó, com teste e eu vou colocar um A. Aí, o que, que ele fez? Eu cliquei aqui, ele passou esse evento, e aí ele pegou esse valor aqui, ó, event target value, que é o novo valor que eu digitei,
E aí ele setou a variável setNewInput com esse método aqui, nesse, colocou esse valor nesse cara aqui. E esse cara aqui, ele pega. Esse cara aqui pega o valor. Esse input pega o valor desse cara aqui. Não sei se deu pra entender. Acho que foi confuso. É um ciclo. Esse aqui define e esse aqui exibe o valor. Fez sentido? Exibe o valor e define o valor. Fez sentido? Fernando? Alô? Caiu? Será que eu caí? Foi uma notificação alta. Alô? Oi. Aí, acho que um de nós dois tinha caído. Eu vi uma notificação alta pra caramba, velho. Acho que fui eu. Ou não, É, você tá mexendo. Ah, não. Você tá aqui. aonde você parou aqui? Você tava adicionando. Era exatamente onde você parou. Agora eu tô. Já tinha colocado os inputs, você já Você viu a tinha. parte do Event Target? Não. Tá, então eu Não, vou. o evento target é quando você coloca só o da. O título que você tava colocando, não é? Sim, ó, Pois. vou voltar aqui, ó. É, quando eu quero definir o valor de algo, eu coloco aqui value. Sei lá, vai ser. Opa, testando. Olha lá, o valor do input aqui vai ser testando, beleza? Uhum. Só que eu quero o valor do input que seja essa variável aqui, ó. Ela começa como teste aqui, tá vendo? E aí eu quero, quando eu alterar o valor aqui, ó, eu tô alterando, ele não faz nada. Eu quero Sim. chamar o onChange. E aí eu vou abrir aqui e eu vou chamar uma arm function aqui, ó. Digitei no campo input. Então toda vez que eu digitar aqui, ele vai aparecer ali, ó. Digitei no campo input aqui, ó. Beleza? Só que eu não quero isso, eu quero o valor dele. Como que eu pego o valor dele? Tem um cara aqui chamado event. Eu passo aqui dentro desse cara aqui. E aí toda vez que eu digitar aqui, ó, ele vai imprimir o event aqui na tela. O event é um objeto que faz com que eu controle esse input aqui, tá? Então ele tem o valor dele, tem o que eu digitei, tem um monte de coisa. Aonde que vai estar o meu valor? Vai estar aqui dentro de target e value. Então, se eu colocar aqui console log.event.target.value, eu vou ter o valor que eu digitei. Por exemplo, vou digitar Z aqui, ó. Olha lá, ó, teste Z. Então quer dizer que eu digitei Hum. Z aqui, ele pegou essa string e essa deve ser a nova string desse value. Então eu tenho que alterar esse cara aqui, ó. Como que eu altero ele? Eu chamo esse cara aqui. Esse cara aqui altera esse, né? Eu preciso alterar Sim. esse. Então esse cara aqui altera ele. Então em vez de console log, eu vou dar um set new input com aquele valor. Então teste Z, olha lá, ele alterou o cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então eu tenho um cara agora, esse input, que altera o valor que eu digito e guarda nessa variável aqui. Então eu tenho o Agora você precisa valor pegar nesse. esse valor e adicionar na. Isso. Então beleza. Então eu cliquei aqui e eu tenho esse valor aqui. Tá, mas qual que era? Eu vou limpar agora aqui, tá? Que a gente não precisa mais desse cara aqui. Tá vazio. Qual que é o próximo passo? Então, quando eu digitar aqui, eu vou clicar aqui. Eu vou digitar antes e vou clicar no maisinho. Na hora que eu clicar no mais, eu quero adicionar. Então, beleza. Então, vamos para a parte do maisinho. Tá aqui, o botão do maisinho é esse. Então, eu vou colocar aqui on clique quando eu clicar. O que eu vou fazer? Eu vou chamar my function e eu vou colocar add to do. Beleza, não vou passar nenhum método, nenhuma função, porque o meu cara tá global aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, const add to do igual a async. Já vou colocar o async porque eu sei que é assíncrono na função, tá? Uhum. Eu não vou passar nada. Opa, vou colocar uma flechinha aqui. E beleza. E eu vou dar um console log aqui, ó. Adicionar no banco um novo to do.
Eu vou dar uma vírgula aqui e vou colocar new input. Vou atualizar, eu vou colocar aqui, teste. E vou clicar no maisinho. Ó, adicionar no banco novo to do, teste. Beleza? Então aqui eu tenho o valor do meu título, né? Em vez de new input aqui, eu vou chamar ele de... Opa, caramba, eu não sei qual que é o atalho disso aqui. Eu vou chamar ele de title. Ok. Title. Só que o Esse, lugar que eu chamei eu tenho que alterar. Oi? esse que eu falei, essa variável você vai mudar embaixo, né? Tem que Isso, mudar o em todos nome. os lugares. As duas. Tem um cara aqui, ó. Em vez de fazer isso, dá pra fazer assim, ó. Eu acho que é F2. Não é F2, Shift F2. Não, é Shift F2 não. Pega o botão direito, tem Refactor. Rename. Aí, ó, rename. Aí eu vou colocar aqui, set title. Ó, você viu que ele alterou aqui, ele altera aqui, ó. Todo lugar que ele tem, ele altera. É só você clicar com o botão direito rename ou você apertou alguma outra Isso, coisa? é esse aqui. Ou Ctrl R, Ctrl R. Então, se eu Ctrl R, Ctrl R. Opa, Ctrl R, Ctrl R. Aí, ó. Aí eu vou colocar title. Opa, Isso é uma notificação de erro? é que eu apertei errado. Ah, Title, title. Aí, enter. Aí. Eu apertei Ctrl R, Ctrl T, alguma coisa assim. Tá. Beleza, então para renomear eu posso usar esse cara aqui. E aí ele renomeia todos os lugares que tá usando ele. Em vez de new item lá, é title ele. Então beleza. O que eu preciso para criar um novo cara? Eu venho aqui, ó, é o post, né, para criar. uhum. Eu preciso passar esse cara aqui. Por enquanto, vamos só pegar esse cara aqui e vamos passar ele seco assim. Então, imagina aqui, eu tenho, sei lá, const payload igual a isso aqui. Beleza? ID eu não preciso. Só vou chamar de novo registro, description isso aqui, is complete false. Beleza? E aí, como que eu faço? Eu tenho que, de novo lá, const response igual a await axios.post. É um post, né? Aqui, ó. É push, É, você tá falando? Não entendi. post. Post. Ah, tá. Post. API barra to do. E aí, beleza. Como que eu passo esse carinha aqui pra cá? Só colocar uma vírgula aqui e passar o payload. Simples assim. Hum, Se você não lembrar como faz, você pode clicar aqui, ó. Clica o botão direito aqui. Não, botão direito não. Aqui na setinha. Generate Code, JavaScript Axios. E aqui ele tem uma forma de você passar isso. Ele cria o options, que é o método post, blá blá blá. E ele tem esse data aqui que ele passa esse cara. Dá pra você chamar dessa forma também. Tá, beleza. E aí, depois de fazer isso, eu quero dar um console.log em response, porque eu quero ver se deu boa ou não deu boa, tá? Aí depois eu decido o que eu faço. Então vamos lá, vamos atualizar. Vou digitar aqui teste, vou clicar aqui. Não importa onde o que eu vou clicar, porque eu estou mandando estático aqui, né? Vou clicar em atualizar. E aí ele retornou algo para mim aqui, ó. Deu 204. Então quando eu crio lá, ele dá 204, né? Então foi sucesso para criar, certo? Então ele criou um novo registro, ó. Se eu atualizar, ó, tem mais dois registros aqui, ó. Se eu clicar várias vezes, ó, vai ter volta de registro. Beleza? Então tá criando, certo? Só que tá criando com o nome novo registro que eu tô passando aqui, né? Em vez de passar assim, o que que eu quero fazer? Eu quero passar o title, né? Que eu digitar. Olha lá. Então o title vai ser title. Vou atualizar aqui e vou colocar teste 3. Ó, vou atualizar aqui. Olha lá, teste 3. Beleza? Então ok. agora ele cria com aquele cara. Só que eu estou passando um campo só, né? Eu vou precisar criar um outro input e fazer isso também. Mas enfim, eu vou fazer isso depois. E eu preciso desse payload. Eu preciso desse cara aqui, ó. Vou colocar Qual aqui, ó. cara? Esses dois caras aqui eu apaguei aqui, ó. Apaguei e eu vou testar aqui, ó. Teste 4. Vou atualizar. Olha lá, teste 4. Olha a data que ele cria lá. Que eu não tô. é, eu não tô mexendo nele no back-end. Quem devia estar, tipo,
responsável por fazer isso seria o back-end, tá? Não o front, porque senão coloca qualquer data aqui e pronto. Depois a gente altera o nosso back-end para arrumar isso. Por enquanto eu vou deixar assim. Então eu vou criar mais um teste aqui, teste 5. Mas perceba que eu crio e ele não faz nada aqui na tela, né? Eu tenho que clicar em update aqui, ó, para ele aparecer. Então o que eu tenho que fazer depois que o response for 204? If response.status igual a 204, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso getToDos. Então, await getToDos. Beleza? Então, vou atualizar aqui. Vou colocar teste 95. Vou clicar e ele vai adicionar o teste 95 no back-end. Beleza? Legal. Beleza. Agora você tem que me falar como que eu adiciono. Eu adicionei o título, né? O que eu tenho que Sim. fazer aqui para adicionar a description? Você coloca ali agora como variável description para fazer. Teria que ela seria O correto? hook dela aqui? Isso. Tá bom. Então vamos lá. Const. Não, eu imagino que você tem que criar uma nova variável para lá, não é? Sim. Beleza. Tá certo. Isso aqui tá certo. E agora? Eu poderia usar daí mesmo em vez de você estar fazendo. Minimizar Acho essa que grade seria. aqui. É. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Posso no próprio adicionar ali mesmo, não é? Como eu quiser ali criar novo input, eu posso só utilizar esse que você já tem ali. Como se, Então, em vez de ser um maisinho, só tá com um input, não posso colocar dois inputs pro mesmo mais para adicionar junto? dois inputs. Sim, vai ser isso mesmo. Ah, seria isso mesmo? Seria isso mesmo. São Eu vários não posso. inputs e um mais. Então eu teria que criar mais um novo input para colocar ali junto? Sim, porque eu quero digitar o título e quero digitar a description. Tipo, aqui vai estar assim, ó. Label, title, por exemplo. Ó, aqui eu vou ter o título, certo? Eu quero Uhum. ter mais um pro description. Aí Ah, você daria um enter e mais um label. eu vou colocar só um BR aqui, ó. Eu vou colocar aqui, sei lá, cadê o botão? Aqui. Adicionar. Novo tudo. Beleza. O que eu. Então eu poderia colocar novo input aí embaixo do title que você colocou ali agora. Tá. Em cima do BR. Eu não posso colocar tipo, em vez de colocar, como eu adicionar novo to do, eu colocaria o title, aí embaixo posso, com esse input, aí eu colocaria outro label, que seria o description. Aqui você diz? Isso. Daí ele vai ficar um do lado do outro aqui, né? A ideal seria colocar embaixo, então, né? Então Pode ser, seria para tanto faz. ter. Só pra deixar mais bonitinho. Vou colocar debaixo do BR aqui por enquanto. A gente não vai mexer em CSS. Uhum. E aí eu vou colocar outro BR aqui. Aí, beleza. Aí embaixo o description eu colocaria ali de novo, só que o input seria o valor de Input value. description, que seria que nós estávamos criando ali. Description, beleza. Aí, seria um change, que seria na mudança do description, seria correto, né? Isso. Exatamente. E agora? Utilizaria o mesmo tipo de evento que você falou, event start value, É a ou mesma mudaria coisa. alguma coisa? É a mesma coisa. Que função que eu chamo aqui para definir o valor? Set description. Set description. Exatamente. E aí eu passo o event.target.value. E nem tá o de cima. Opa, fiz merda. Aqui. Você não finalizou o input. Beleza, então eu tenho o título e tenho o description. Um campo para os dois, certo? Se eu Uhum. colocar aqui adicionar, tá adicionando, né? Mas não tá adicionando a description, né? Se eu clicar É aqui, que ó. tem que colocar ali no adicionar to do na const. Ou eu Aqui. precisaria criar uma nova, não, né? Se eu posso adicionar ali. Na Ah, description, em vez de colocar teste, eu posso colocar a description, que é o que tá puxando. description. Exatamente. É isso aí. Então, se eu adicionar. Eu vou deletar tudo aqui. Beleza, vou adicionar. Então, vamos lá. Título 1, description 1. Adicionar. Olha lá. Título 1 e eu não estou exibindo a description, né? Aqui, ó. Eu tenho criado em, blá blá blá, mas eu não tenho a description dele. Então eu vou adicionar aqui, ó. Em vez de colocar o criado em ali, eu vou colocar aqui, ó. Posso adicionar item, né? Isso. Description.
não ficar gigante a tela ali. Vou colocar to do.description. Olha lá. Beleza? Então eu tenho o título e tenho a description. Só uma dúvida, nesse formato que você fez, eu conseguiria só adicionar só a description e atualizar o resto, sem título? Eu ia colocar só o título e consegue adicionar sem uma descrição? O que a gente colocou no back-end aqui? Qual que é a regra? Ele vai copiar o texto ali, né, que O que, seria que acontece se eu não o colocar teste. description? Ah, ele dá o erro de bad. Não, não faz nada, ele deixa vazio. Ah, ele deixa nulo. Você que foi retornar aquele erro que tem uma informação que não tá voltando. Se a gente colocar como requerido, sim. Ah, Mas a entendi. gente não colocou. Então, só fala que. A única que colocamos por enquanto é se ele retornar como 200, né? Que seria. Sim, é a Não, nesse não única. tem. É o único requerido que a gente tem ali. Se eu colocar outro título aqui, título. Blá, 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 blá. Olha lá. Adicionou. O que acontece se eu não colocar um título? Ele tá me aceitando também. Aí, para eu arrumar isso, eu tenho que mexer no back-end. Eu tenho que falar no back-end. É requerido ter um título, por exemplo. Uhum. Beleza? Aí eu poderia dar um erro de if, Aí por vai dar um favor, erro. coloca um título, é. Exatamente. Vai dar um erro, ele vai retornar o erro em um padrão, a gente pega e exibe isso na tela. Mas aí mais futuro a gente faz isso, tá? Vamos só caso ideal aqui por enquanto. Título e a descrição. Adicionar. Beleza? Então, adicionar, deletar, tá pronto. Já tem adicionar, deletar, atualizar, E exibir os itens ali, né? Aí exibir os fica itens. faltando exibir um item específico. Imagina que eu clico nele, daí vai aparecer toda a site dele, tipo um cardzinho e tal, ou qualquer coisa assim do gênero. E tem o atualizar, né? Mas aí a gente deixa isso para a próxima aula. Então tem lição de casa aí. Sim, eu vou tentar criar esse adicionar com os Aham. itens que eu tenho lá, de título, ID, origem, essas coisas que eu tava fazendo. Uhum. Ok. Beleza? Por enquanto eu estou colocando isso aqui no código, tá? Mas a gente vai ter que gerar isso aqui automático. Mas aí quando a gente for fazer a parte do update, a gente mexe no back-end lá de novo. E aí a gente também, na hora que terminar todos os itenzinhos aqui, a gente faz um CSS decente para isso aqui. Ok. Beleza? Beleza, Igor, muito É... obrigado. Beleza, então fica de lição aí para você fazer o add aqui, né? Uhum. E é isso aí. Queria fazer, obrigado pelo seu tempo, Igor. É isso, mano. Tamo junto. Então, próxima quarta.